Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Marcos 10:15. Marcos 10:15. O título é Fé. Vamos falar sobre fé. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem confiança nele, nós não conseguimos vencer este mundo. Nós temos que nos desabituar de confiar nas nossas próprias capacidades e começar mais a confiar nas capacidades do próprio Deus. Nós vimos, ao longo dos vários estudos que nós temos tido na Bíblia, vimos que Deus muda muito facilmente de uma situação para outra. Vimos de uma situação em que havia fome extrema e passou diretamente para uma situação de fartura extrema. Deus tem a capacidade de mudar tudo a qualquer altura, mas vai depender mais de cada um de nós do que do próprio Deus, porque Deus quer fazer grandes coisas através de nós. E se nós não confiamos no próprio Deus, vamos confiar em quem? Na nossa própria força, nos conhecimentos que temos, no dinheiro que temos, nas capacidades que temos. Ouçam, tudo isso vai falhar um dia, mas Deus nunca falha. E é nessa confiança que eu vos quero falar hoje sobre fé. Fé num grande e poderoso Deus que nos é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente para além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E é nesta fé que nós vamos ler Marcos 10:15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Deus é um ser cheio de sabedoria. É um ser muito inteligente. E iria nos dar uma mensagem para nós que fosse complicada. Eu quero-vos dar uma ilustração para vocês entenderem melhor. Durante a Segunda Guerra Mundial, as comunicações entre as diversas partes da guerra, onde estava a acontecer os focos de guerra, tinham que ter comunicação entre uma parte e a outra. Então essa comunicação era encriptada. O que isso quer dizer? Era feita de forma que o inimigo não percebesse nada do que estava a acontecer. Durante bastante tempo isto aconteceu assim, até que da parte dos aliados eles conseguiram apanhar uma máquina que descodificava aquilo que eles transmitiam. Quando conseguiram essa máquina, os aliados ficaram calados e então começaram a descodificar as mensagens que eles mandavam de um lado para o outro. O que é que eu quero fazer com isso, com a comparação com a palavra de Deus? Você tem que entender uma coisa. Para nós podermos entender seja o que for, nós temos que nos dedicar a isso. Você fala português porque desde o berço você habituou-se a falar português, os seus pais falavam português consigo, você habituou-se a falar português. Mas aquele que está na Inglaterra fala inglês, aquele que está em França fala francês. Eles estão habituados. Mas se eles tivessem nascido cá, falavam português. Isso é normal e você vai dizer, pronto, mas isso não é segredo nenhum. Então, mas você é nascido de Deus, você tem que falar a linguagem de Deus. E Deus diz que se não nos tornarmos como meninos, coisas simples, nós não vamos entrar no reino de Deus. A fé é a coisa mais simples que existe. E cabe a nós, muitas das vezes, complicá-la muito. A fé é algo involuntário que acontece. Precisa da nossa atuação, precisa da nossa confiança, mas ele acontece normalmente. Muitos esforçam-se para ter fé e não conseguem. E outros que não fazem esforço nenhum têm fé. Então, mas porquê?
a diferença em um entendimento. Eu vou-lhe dizer uma coisa, o que é que você tem no seu coração? Nós falamos do que o nosso coração está cheio. Se vemos coisas que não prestam, nós vamos falar o que não presta. Se nós vemos isto, aquilo, se temos muita informação em relação a determinado assunto, é disso que falamos. Mas se nós tivermos informação de Deus, nós vamos falar o mesmo que Deus fala. Eu muitas das vezes, quando leio a Bíblia, eu imagino as situações. Por exemplo, vou-vos dar aquela passagem, nós não vamos ler, mas eu vou-vos dar uma ideia da passagem. Imaginem aquela passagem em que está um homem deitado junto do tanque de Betesda. Aquele tanque, um anjo descia e agitava as águas, e cada vez que uma pessoa entrava lá, era curada, quando o anjo agitava as águas. Várias pessoas entraram. Durante anos, aquele homem estava paralítico e estava ali à espera de conseguir mover-se para conseguir cair dentro d'água na altura certa e ficar curado. Você está a imaginar o sofrimento daquele homem? Ele durante anos viu a água agitar. Durante anos outros entraram à sua frente e foram curados. Durante anos o sofrimento que ele passou. Mas é o mesmo sofrimento que parte das pessoas atualmente passam. Que esperam uma cura através de medicamentos, esperam uma cura através daquilo, daquele outro, de várias situações, e ficam anos à espera. Jesus chegou ao pé dele, o que estás aqui a fazer? E ele explicou, eu estou à espera que a água, que venha um anjo e agita a água. E eu posso entrar nela, só que não consigo. Mas ele ficou lá. Ele não pediu para te sair de lá. Ele tinha esperança, ele tinha fé, ele tinha confiança. Jesus viu tudo isso nele e disse, levanta-te e leva a tua cama. E ele, perante o que ouviu, levantou, agarrou na sua cama e ficou curado. Este homem teve uma fé como menino. A mesma fé que nós precisamos para as nossas coisas. Para tudo em nós. E Deus espera de nós exatamente essa confiança. Uma confiança simples. Uma confiança como tivéssemos Deus ao nosso lado. E Ele está ao nosso lado sempre. Ele nos ama. Vamos parar de fazer coisas de Deus complicadas, porque Ele não é complicado. Ouçam, eu lembro-me sempre. Eu tenho 4 filhos. Eu lembro-me sempre deles em miúdos. Eu lembro-me quando eles começaram a andar, lembro-me quando eles começaram. E foi uma aprendizagem. Quando eles começaram a falar, a escrever. Às vezes as letras que eles têm, bem, não sei se será melhor que a minha, porque a minha letra é uma bênção também, mas pronto. As letras ao princípio deles eram assim uns gatafunhos. Era preciso quase ter uma decifradora para conseguir perceber. Mas eles foram evoluindo. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. A nossa fé nele tem que ser o mais simples possível. E Deus conhece o nosso estado espiritual perante Ele. E a pouco Ele nos acompanha. Nós não agarramos num bebê, metemos-o no chão, deitamos-o no chão e vira-te agora, começa a andar para aí. Vai comer, vai buscar ao frigorífico as coisas. Nós não fazemos isso com um bebê. Andamos com ele ao colo. E Deus, à medida que o nosso conhecimento vai crescendo, a pouco e pouco, Deus vai andando connosco ao colo, vai nos metendo no chão, vai exatamente como um crescimento físico. No crescimento espiritual acontece o mesmo. Mas muitos não querem passar de um estágio que Deus os quer levar mais à frente. Eu tenho visto muita gente a afastar-se
Porque chegou uma altura em que Deus os quer meter a andar e eles não querem. Ficam sentados no chão a chorar a que Deus não os está a ajudar. E não é isso. Deus quer fazer muito mais com eles. Deus quer fazer muito mais com cada um de nós. Mas temos que ter uma fé simples em Deus. Não vamos chegar a Deus, Senhor, Deus, Pai, eu te honro. Eu não estou a dizer que nada disso, as palavras são más. Mas como é que você se dirige a Deus? Ele é o seu Pai, Ele o ama. Você não imagina o agradecimento que Ele dá e a alegria que Ele tem quando Ele ouve da nossa parte dizer: eu te amo, Senhor. Você nem imagina a alegria do coração de Deus. E, no entanto, são umas palavras tão simples de dizer. Mas se você disser isso de coração, Deus vai saber. E o que é verdadeiro que sai de si para Ele, sabe? Ele reconhece. E se você o fizer, você vai ser conhecido dele. Não quer dizer que você já não seja, mas vai se tornar íntimo de Deus. À medida que você na sua vida muda, você fazia uma coisa que não era bom e deixou de fazer por causa de Deus. Deus sabe disso. Não, será que somos todos perfeitos ou chegamos a uma altura que somos perfeitos? Não, não somos. Mas Deus sabe o esforço que nós fazemos para mudar por causa dele. E por causa dessa mudança, Deus olha para nós com uns olhos diferentes e olha para nós e diz: eu posso usar este meu filho. Os apóstolos todos não foram escolhidos ao acaso. Você não aceitou Jesus ao acaso. Você foi um escolhido de Deus. Os meus filhos não nasceram por acaso. Nasceram na altura certa que tinham que nascer. Você entende? Nós é que pensamos que somos frutos do acaso. Isso não existe. Até as plantas que nascem não nascem por acaso. Nascem porque existe um tempo que dá para frutificar, nasceu, porque foram semeadas, porque existiu a água suficiente, porque existiu todas as condições para poder nascer. Assim somos nós. Como é que está a nossa fé? E você vai dizer: a minha fé está muito em baixo. Torne-se como um menino. Creia em Deus, simplesmente. Creia no que Ele diz, simplesmente. Não faça. Não, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Não, tem que ser assim. Não tem que ter nada. Tem que ser simples. As maiores bênçãos que eu tenho recebido são orações muito simples. São orações de eu dizer: Pai, eu quero. Por exemplo. Pai, eu confio que tu me vais dar. Pai, eu sei que aquilo que eu orei tu já me deste em nome de Jesus. A nossa perseverança, a nossa continuação de orar confiando em Deus, dizendo: eu acredito em Ti, que Tu és poderoso para mudar essas circunstâncias a meu favor. Apesar de tudo à minha volta parecer que está mal, Senhor, eu confio em Ti. Não pense que você é um inútil, porque não é inútil. Deus ainda quer fazer com cada um de nós grandes coisas. Mas grandes coisas o quê? Pois eu não sei de tudo. Eu sei que Jesus teve 30 anos na Terra para dos 30 aos 33 anos, mais ou menos, fazer um ministério de 3 anos só, unicamente. E nesse ministério, de 3 anos, abençoou, curou, motivou, converteu pessoas. E nesse ministério de 3 anos, criou a maior onda
que existe no planeta, onde perto de 2 bilhões e 200 mil e 200 milhões de pessoas são cristãs. A Bíblia é o livro mais dado e mais vendido em todo o mundo, em todo o planeta. Você não acha que isso é estranho? No entanto, se você for ver as religiões do mundo, como são, quem é, você sabia que existe mais de 50% do planeta que não acredita que existe Deus? É loucura, não é? Mais de 50% do planeta não acredita que existe Deus. E acredita que nós somos fruto do acaso, que o planeta foi uma experiência científica, ou sei lá o quê, que aconteceu e que nós estamos aqui e somos como os animais, que pronto. Cabe a mim e a si mudar essa realidade. Lembro-me sempre de amigos meus, um deles chegou ao pé de mim e acordou-me, na altura eu estava com o trabalho de noturno, portanto acordou-me às 10 da manhã e foi lá dizer, roubaram-me o carro, e eu disse, está bem, dá-me a matrícula do teu carro, e ele virou-se para mim, em ato de gozo, virou-se para mim e disse-me assim, ainda continuas lá na igreja? Sim, sim, e eu falei-lhe um pouco, e ele virou, então eu creio, e o carro vai aparecer. Tinham-lhe roubado o carro. E eu disse, claro, se tu crês, tudo é possível ao crer. E ele foi-se embora, e eu baixei a cabeça e orei, Pai, que o carro apareça, te peço em nome de Jesus. E voltei a dormir. Eram perto das 2 ou 3 da tarde, ele telefona-me outra vez, Mário, olha, o carro apareceu. O carro apareceu? Sim, o carro já apareceu. Estavam a desmanchá-lo, só roubaram uma peça ou outra, mas era para desmanchá-lo mais, mas não desmancharam. E ele disse, é para te agradecer. E eu virei-me, eu não fiz nada, só dormi. Se tens alguém a agradecer é a Deus, não é a mim. Lá estás tu. Será que ele esqueceu aquilo que ouviu e o que viu? Está na altura de nós termos confiança em Deus. Está na altura de nós orarmos para as pessoas. Orarmos pelos assuntos delas. A pessoa, você vê que está triste e você diz com ela, vamos orar. Eu confio que o meu Deus a pode ajudar. Não, mas isso é dado só aos pastores, a coisa não é nada, é dado a si que você é cristão. Ore para as pessoas. Abençoe as pessoas. Que elas vejam o grande Deus que é o seu Deus, o meu Deus. Que elas vejam que é grande e poderoso. Que elas reconheçam através de cada um de nós que Deus é real, que Ele existe, que Ele abençoa, que Ele cura, que Ele liberta. Só assim nós vamos influenciar este planeta a que conheçam mais e mais e mais de Deus. Não vamos baixar os nossos braços, não vamos confiar naquilo que temos. Porque ouça, hoje você tem, como é que é o amanhã? Você tem que confiar em Deus, saber que é através dele que você está a ser abençoado, vai ser abençoado e vai ter em abundância. Seja tudo, seja saúde, finanças, paz, harmonia, amor. Você entende? Agora, se você não confia nele como uma criança, como é que vai ter, seja o que for? Um bebê, quando está no colo de alguém, confia que não o deixam cair. O bebê chora e sabe que lhe vão trazer de comer. Sabe que lhe vão aconchegar, o vão abanar pelo adormecer. Quando anda na rua, uma criança, quando vai pela mão do pai ou da mãe, ela confia plenamente. Se a mãe vira para a esquerda, ele vira para a esquerda, ele não põe em causa. Seja o que for, ele confia. Por que é que nós não fazemos o mesmo com Deus? Mas a vida está-nos a levar para uma circunstância
Mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu me levas pela mão. Eu confio, não importa a situação em que estou, o sítio onde estou, onde estiver, porque tu estás comigo. Vamos parar de olhar para as circunstâncias e olhar para Deus, confiando nele, sabendo que Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa salvação. Eu quero-vos mostrar Romanos 4, 17. Vamos lá, Romanos. Deus mostrou-me Romanos 4, 17. Deus mostrou-me um homem. A Bíblia relata-o a ele como o pai da fé, pai Abraão. Nós até cantamos entre as crianças, principalmente, cantamos pai Abraão, tem muitos filhos, eu sou um deles. Ele foi o pai da fé, foi o primeiro que creu, acreditou em Deus, de uma forma muito simples. Deus falou com ele simplesmente e ele respondeu simplesmente e acreditou, como uma criança. Eu quero-vos ver, Romanos 4,17 diz, como está escrito, Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora vejam. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito de pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Eu vou fazer aqui um parênteses para você perceber o que é que está a acontecer. Abraão foi um homem que foi chamado por Deus aos 75 anos de idade. Deus andou com ele, o abençoou muitíssimo e tudo mais, mas ele não tinha descendentes porque a mulher era estéril. Aos 90 anos, 90 e muitos anos, a mulher era estéril e estava velha, assim como ele estava. Ele tinha perto de 100 anos e ela perto de 90. Então, ela, já pela lei da vida normal, ela não podia gerar filhos. E, para agravar toda a situação, ela também era estéril. Mas não há impossíveis para Deus. E é aqui que nós temos que ver. Para nós só vemos, muitas das vezes só vemos impossibilidades atrás de impossibilidades, atrás de impossibilidades. E para Deus só vê possibilidades atrás de possibilidades, atrás de possibilidades. Agora, como é que você quer ver as coisas? Pelos olhos terrenos ou pelos olhos de Deus? Deus, aquele que tudo pode. Abraão decidiu crer em Deus e olhar as coisas pelos olhos de Deus. Então não duvidou de Deus. Confiou que ele seria pai. Tinha ele 100 anos e a mulher 90. Ela tinha muita idade e era estéril, ainda por cima. Nunca tinha dado filhos. Então, como é que isso seria possível? Mas ele acreditou em Deus. A palavra de Deus é para nós. E você, por que é que não está a acreditar nele? Veja que depois, versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, peço perdão, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado da fé, dando glória a Deus. Então o que é que ele fazia todos os dias? Glória a Deus que eu já sou pai. Glória a Deus que eu já sou pai. O que é que você precisa? Glória a Deus que eu já tenho. Glória a Deus que eu já estou curado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu dava glórias a Deus. Ele a todo o tempo dava glórias a Deus. Obrigada, Pai, glória ao teu nome, que eu já sou Pai, em nome de Jesus. Ele queria, ele desejava, ele falava, ele teve o que falou, ele teve o que creu. O que é que você está a querer? O que é que você está a buscar? Você não está a buscar nada, nada vai ter. Se você lutar por alguma coisa, crer e acreditar em alguma coisa, é isso que você vai receber. Glória a Deus, que é isso que você vai receber.
É isso que você vai receber, o que tiver a lutar, aquilo que você tiver a orar, aquilo que você tiver a confiar em Deus. Vamos ver, versículo 20 outra vez. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo do que o que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Você está certo que aquilo que Deus promete na Bíblia Sagrada para si, você está certíssimo que Ele vai fazer na sua vida? E é aqui que eu quero pôr um parênteses. Há muitos que não estão certos. Há muitos que duvidam. Salmo 103, versículo 3, penso eu. Nós não vamos abrir. Eu vou só abrir. Não é preciso vocês abrirem. Deixem-se estar aqui, porque ainda vamos ver mais coisas. Eu vou só dizer qual é o versículo correto. É isso. Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Quem escreveu isto? Está escrito na Bíblia. É um salmo de Davi. Na confiança que ele tem em Deus. Escrito na Bíblia para nós. Este é um dos muitos versículos em que Deus fala de cura para nós. Ele é mentiroso. É Deus mentiroso para nós. A promessa foi dada a Abraão que ele seria pai. Ele tinha 100 anos, a mulher 90, e ela era estéril. Portanto, era impossível ter filhos. E ele teve um filho, chamado Isaac, filho do rei. Você vai ter a sua bênção. Você não largar o que Deus diz a seu favor. Se você disser todos os dias, Pai, eu te agradeço que és tu que perdoas as minhas iniquidades, os meus pecados, os meus erros, mas és tu que saras todas as minhas enfermidades. Perdão. És tu que saras todas as minhas enfermidades. Por isso eu estou curado, eu estou liberto, eu estou abençoado do meu corpo, no nome de Jesus. Mas é que é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Cada vez que você se lembra de qualquer coisa, você vai orar. Você vai confiar. Você vai dizer não. Estão a tentar levantar aqui isto contra mim. Eu estou a começar a sentir alguma coisa no meu corpo, mas glória a Deus que eu estou curado. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. Eu estou curado em nome de Jesus. É uma fé simples. É uma fé que não é preciso ir daqui e ali, não é preciso fazer uma oração super especial. É uma fé simples. Como um menino confia no seu pai, que o leva pela mão. Assim nós temos que confiar no nosso pai. Dizer, eu creio em ti, pai. Assim como Abraão creu. E lhe foi imputado como justiça. Assim você tem de crer para lhe ser imputado assim também como justiça. E Deus olhar para si e diz, este meu filho creu em mim. Confiou em mim. Portanto, por que é que eu não hei de livrá-lo? A Bíblia diz que uma certa viúva pedia para que lhe fizessem justiça, mas o juiz não queria fazer. Mas ela tanto o importunou, tanto o incomodou, tanto o chateou, que ele diz, vou-lhe fazer justiça para que ela não me chateie mais. Fez-lhe justiça. E Deus nos diz, vede o que é que o juiz diz, não fará mais depressa Deus justiça aos seus escolhidos, àqueles que oram a Ele dia e noite? Mesmo tardio para com eles? Não fará justiça a Deus? Se é Deus que cura as nossas enfermidades, por que é que alguns de nós estamos com doença? A culpa é das pessoas. Não. A culpa é do diabo. Entenda isso. Agora, nós é que temos que decidir o que é que queremos. Confiar em Deus ou confiar no mundo.
Se é para confiar no mundo, você vai ter que ir a médicos, a especialistas, para o tentar ajudar. Você vai confiar em Deus. Não estou a dizer que não tenha que ir a médicos e a especialistas, mas você vai meter Deus em primeiro lugar em tudo. E fazendo assim, você vai dizer: Pai, és tu que perdoas as minhas iniquidades e saras todas as minhas iniquidades. Portanto, eu glórias te dou, Senhor, porque és tu que me curas. Estou curado pelas tuas mãos, pelo teu poder, pelo teu grande amor. Uma fé simples, não uma fé complicada. Não uma fé que você tem que fazer isto, aquilo. Não, uma fé de confiança. Ouça, não estou a dizer que apesar de toda essa simplicidade, não venham tempos complicados. Não venham tempos em que vão dizer, não, isto não está a resultar. As dores pioram, os sintomas pioram, tudo piora. Mas aqui é que vai. Ou você vai confiar em Deus, ou você vai confiar em tudo o resto que está a acontecer. Por favor, se você está a tomar medicamentos sobre algum assunto, não deixe de os tomar. Mas confie em Deus que o vai curar. Confie em Deus que o vai libertar. Confie em Deus que as dores vão parar e que aquilo que estava a provocar dor no seu corpo já está sarado no nome de Jesus. Confie em Deus. Só assim você vai receber a bênção. Só assim você vai ser abençoado. Mas eu falo disto como falo de todas as outras coisas. A Bíblia diz, em Mateus 6, diz, buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Porque Deus sabe que você necessita disto, de comer, de beber, precisa de dinheiro para isto, para aquilo. Deus sabe. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Você sabe que os animais da terra podem ter falta, mas aqueles que confiam em Deus nunca serão sempre saciados e terão sempre em fartura. Se você tivesse lido já a sua Bíblia de capa a capa, você ia ver, através dos muitos exemplos da Bíblia, que todos que andaram com Deus, todos foram muito abençoados. Todos, todos, todos. Eu vou-lhe dar um exemplo, por exemplo. Antes de Salmos, existe um capítulo, um livro, que é o livro de Jó. No livro de Jó, aparece um homem que era considerado por Deus um homem que andava com Deus. Mas o diabo veio dizer, não, tenta lá tu a ele, deixa-me que eu me toque na vida dele e vais ver como ele te vai dizer mal de ti. E Deus deixou que ele perdesse tudo o que tinha. Mesmo assim não disse mal de Deus. E depois ele permitiu que o diabo tocasse na sua vida, na sua saúde. E ele ficou doente. Mesmo assim nunca disse mal de Deus. Sabe quem é que ele dizia mal? Dele próprio. Porque ele acreditava que tinha feito alguma coisa que tivesse desagradado a Deus. Mas a um certo momento, depois de um certo tempo, Deus restituiu em dobro de tudo o que tinha. Ele restituiu a ele a saúde, restituiu-lhe a ele em bens em dobro. Porque apesar das circunstâncias terem sido más, Deus o abençoou de volta. Porque ele provou estar a andar com Deus. Porque é nas situações más é que nós vemos quem são os amigos. Você sabia? Não é quando você está bem, você tem amigos ao seu redor e que você pensa que esses são os seus amigos. É quando você está mal. É quando as circunstâncias não são boas. Nessas alturas é que você vê os verdadeiros amigos. É nessas alturas que você sabe quem é que está consigo. Deus esteve com Jó e restituiu em dobro tudo o que ele tinha perdido. Tudo, 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 tudo. Inclusive, alguns erros que ele tinha feito com os filhos, ele melhorou e mudou. Você entende?
Entenda que Deus permite às vezes que algumas circunstâncias não muito boas venham até nós para ver o que é que nós fazemos. Se vamos passar o resto da vida a chorar, ou se vamos confiar nele plenamente, sabendo que ele é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância a nosso favor, porque ele nos ama. Eu quero vos mostrar. Bom, estamos em Romanos, vamos continuar em Romanos, só que vamos a Romanos 8:30. Romanos 8:30. Paulo escreve esta carta, este livro todo, que é uma carta escrita a Romanos, uma carta poderosíssima, em que lhe mostra o caminho que devem andar, como devem confiar em Deus. E aqui, em Romanos 8:30, ele diz para todos nós, para todos os que estavam em Roma, mas também para nós, nos diz, e nos predestinou. Nós fomos escolhidos por Deus. Nos predestinou. Você não nasceu por acaso. Isso é mentira do mundo. Você nasceu porque foi escolhido por nascer. E nos predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também os glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se conseguirá levantar contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Todas as coisas. Agora, vejam o versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, antes ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos ama. Em todas estas coisas. Que coisa? Passamos para o versículo 35. Diz as coisas. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a tristeza, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Está na altura do povo entender quem são em Cristo Jesus. Os direitos que têm por causa de Jesus ter ido à cruz. Jesus foi à cruz em nosso lugar e todo aquele que é cristão sabe que deu a sua vida a Jesus, ele o salvou, lhe deu a possibilidade de ter a vida eterna, o libertou, o abençoou, mas há mais coisas que lhe deu. A capacidade de poder orar, mudando circunstâncias a nosso favor. A possibilidade de confiar em Deus, sabendo que Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Nós temos a confiança de viver que Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós a todo o tempo. Jesus está perante o Pai dizer: Pai, não te esqueças que eu morri por ele. Pai, não te esqueças que eu morri por ele. E à medida que a sua ação se torna como uma criança, Deus olha para si e vê sem maldade, sem malícia, como deve ser, perante Deus e perante o mundo. Deus diz: este é o meu filho. Este é o meu filho. Nós estamos numa época em que podemos mais influenciar o mundo do que qualquer outra época. Nós
temos agora as capacidades de falar para o planeta inteiro. Você sabe que a propagação que nós temos através de internet e de outros meios de comunicações sociais são maiores do que alguma vez foram até esta época. Nós temos a possibilidade de falhar para milhões, para bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Sabe que o mundo vai ser tocado por cada um de nós? Sabe que é da vontade de Deus que o Evangelho seja pregado a toda a criatura e só depois virá ao fim. Portanto, isto que eu acabei de dizer é uma realidade e vai acontecer no nome de Jesus. Toda a gente vai saber quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Vai ver os milagres de Deus nas suas vidas. Vão acontecer e eles vão poder escolher o que querem fazer. Ou andar no mundo, confiar no mundo, ou confiarem. Mas cabe a cada um de nós fazer a diferença. Fazer com que as coisas aconteçam. Orar para as pessoas. Confie no seu Deus. Eu quero-vos mostrar uma coisa. Eu peço desculpa, eu digo já onde é que é, mas eu acho que é aqui. É isso mesmo. Marcos 16, 15. Eu vou-vos ler toda esta parte, vocês já conhecem, de certeza, já li várias vezes esta passagem, mas eu quero-vos ler mais uma vez, mas eu quero que deem ressalva, que ouçam atentamente o último versículo. Para você entender que não está sozinho em tudo o que faz. Em tudo o que você prega. Quando você prega a alguém, quando as pessoas fazem nariz, trocem o nariz, ou que você está a falar e tudo mais, ouça, ore com ousadia. Não, você não precisa de, como dizer, dar um evangelho pela boca adentro da pessoa. Você precisa é de agarrar nos assuntos que ela precisa de resolver e orar com ela. E as coisas acontecer e você ver acontecer isso. Porque você está a confiar em Deus. E aquilo que você orou com essa pessoa, você vai dizer obrigada, Pai, que aquilo que eu orei com aquela pessoa já aconteceu na vida dela, no nome de Jesus. Ela está a ver e vai ver o teu poder no nome de Jesus Cristo. Veja o que é que está a querer. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Isto é Jesus a falar para os discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E agora vejam, ouçam com atenção o último versículo. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que seguiram. Amém. Cooperando com eles o Senhor. Você pensa que está sozinho? Não está. Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Eu vi milagres acontecer pelas minhas mãos, que eu próprio fiquei de boca aberta. Porquê? Será que sou eu? Não. Eu só estou a confiar em Deus. E Deus está a operar porque eu estou a confiar nele. Ele está a cooperar comigo com os sinais que se seguiram. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É os sinais da pregação da palavra. Os sinais da oração que nós fazemos para os outros, abençoando os outros. O mundo tem que ver que Deus existe. Ele é real. Ele ama. Ele quer abençoar. Há coisas muito esquisitas a acontecer atualmente. Estamos em 2020, a 1 de maio de 2020. 2020. Nesta época, por exemplo, em Portugal, foi levantada algumas restrições, mas ainda existem zonas por causa da pandemia que
atacou o mundo inteiro. Eu vi alguns países serem atacados muito grandemente e outros nem por isso. Mas é que o mais estranho, que eu achei mais estranho, é que aqueles que potencialmente eram mais evangélicos foi que foram mais atacados. E os menos evangélicos foram os que foram menos atacados. Eu achei aquilo muito estranho. Ainda continuo a achar, sou sincero. Mas porquê? Qual a razão? Se você está à espera de uma resposta, eu também estou. Mas Deus sabe porque é que faz as coisas. Será que o evangélico é mesmo evangélico? Sabe que a Bíblia diz que ao que muito é dado, muito é esperado? Você sabe que vai haver mais juízo sobre aquele que conhece do que aquele que não conhece nada? Eu vou lhe dar um conselho. Você é cristão, comece a orar. Comece a orar por tudo à sua volta. Comece a orar para a sua família, comece a orar para os seus vizinhos, comece a orar para o seu país, comece a orar para a sua igreja. Comece a orar. À medida que você começa a fazer isto, Deus vai vendo e olhando para si e vendo que pode confiar em si e começa-lhe a dar coisas para você orar. Coisas que você não estava à espera. Eu vou orar por isto. Isso quer dizer que Deus já o escolheu e que confia em si. E você dizer, mas então e as coisas grandes? Ouça, você ser escolhido por Deus para orar sobre um determinado assunto é algo muito grandioso a ser feito para Deus. Deus o considera assim um guerreiro de Deus. Deus sabe que pode confiar em si e sabe que a sua oração vai surtir efeitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Faça a diferença neste planeta. Faça a diferença. Confie no Senhor. Pregue a palavra. Não enfie a palavra pela boca dentro das pessoas. Por favor. Não impija a palavra. Não faça isso. Fale. Eu, por exemplo, eu tenho. É difícil no meu relacionamento, que seja com quem for, que eu, ao final de alguns minutos de estar a falar com a pessoa, eu não diga a quem eu acredito, de quem eu sou. Ainda há pouco tempo era giro, porque nós estávamos à mesa, agora que estamos mais numa situação familiar do que antes, embora sempre acontecesse connosco, reunimos sempre à mesa. Eu lembro-me que eu dizia para os meus filhos, os meus filhos achavam piada a nomes, e dizia, então, agora dizem que é não sei o quê, disse que Jesus, não sei o quê, Jesus, tem no nome Jesus. E eu disse, eu também tenho. E eles ficaram assim os dois a olhar para mim. Não está no teu bilhete de identidade isso. Não está no teu cartão de cidadão isso. E eu disse, não, o meu nome é Mário dos Santos Alves da Nóbrega. De Jesus. Ele disse, não, mas o teu nome é só Mário dos Santos Alves da Nóbrega. É, mas é de Jesus. É de quem eu sou. É quem eu pertenço. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a Jesus. Sou propriedade. E você? Quem é? Vamos pedir ao grupo Louvor para vir para aqui, se faz favor. Vamos orar e depois vamos semear no reino de Deus. Por tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Vamos lá dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus
E te pedimos perdão por tudo o que fizemos que não te agradou. Também perdoamos às pessoas que nos magoaram, nos ofenderam. Senhor, tem compaixão delas, pois elas precisam de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, oramos por este tempo, Pai. Sabemos que grandes coisas vais fazer e já estás a fazer em nome de Jesus. E, Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui para fazer a tua vontade, para glorificar o teu nome e que esta terra veja quão grande tu és, Senhor. Que eu creio, tu és. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em todas as coisas tu dizes que somos mais que vencedores. Nós acreditamos que orando nós, tu vais cooperar connosco, confirmando com sinais e maravilhas. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos do fundo do coração. Sem ti nada sou, mas contigo. Dizemos como Davi disse, eu saltarei a muralha, eu entrarei por um exército adentro, porque estou contigo. Confio em ti, Senhor. Confio no teu poder, no teu amor. E sei, nenhum mal me cederá, nem praga alguma chegará até mim. Em nome de Jesus. Amém. Na área financeira, eu lhes digo, semear também é um ato de fé, de grande fé. Eu tenho visto pessoas a não confiar em Deus. Por causa de não confiarem, perguntam onde é que está Deus, quando elas não estão a confiar. Eu lhes digo uma coisa, sem Deus você não vai conseguir fazer. Você deve semear, não, você deve buscar a Deus primeiro. Buscar confiança no seu coração, conhecer o que é que Deus diz primeiro. Ouça, uma das coisas que eu agarrei e pus logo no meu coração muito cedo foi, quando eu dou alguma coisa na igreja, eu estou a dar para Deus. Quem faz gestão das finanças tem que dar contas a Deus, não é a mim. E acreditem numa coisa. À medida que a minha confiança tem sido feita assim e posta assim, eu sei que Deus vai honrar a minha confiança e sei que aquelas pessoas que estão à frente do ministério vão fazer o que é certo. Caso não sejam, vão ser retiradas dos lugares. Por isso, eu creio. Será tudo melhor. Então o que é que vamos fazer? Vamos semear. Dá glória a Deus. Oh, glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Ficou Dá ali. glória. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Obrigado, Pai. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Vamos dizer assim, Pai, eu te agradeço, Pai, de semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que tu não desprezas a confiança que nós temos em ti e sabemos que tu nos retribuis de volta e nos abençoas largamente, porque estamos a semear e confiando em ti. Estamos a receber de volta para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Eu antes de orar, Deus estava-me a mostrar uma coisa. Havia uma senhora, uma irmã nossa, que veio pedir para orar. E era para orar pelo neto. Andavam a perseguir o neto dela.
E nós oramos. Juntos oramos. Andavam a perseguir na escola, a fazer bullying e tudo mais. E oramos por isso. Semanas mais tarde, eu encontrei-me com essa irmã e perguntei, então, tudo bem? Tudo bem. Nunca mais tocaram nele. Nunca mais falaram nada, nem se viravam para ele. Confiar em Deus é uma coisa muito grande. Mas você tem que largar os assuntos na mão dele de vez. E não se preocupar mais. Confiar nele. Eu sei que muitas das vezes as coisas parecem gigantes. Mas imaginem o que era passar por um mar vermelho em que de um lado e do outro as águas estavam congeladas. Quase parecia que estávamos a entrar dentro de um oceanário onde estávamos perante uma parede de vidro. Mas não havia vidro. Foi preciso grande fé para entrar por aquele mar adentro. É a mesma fé que Deus requer agora. É inocente, confiante, para andar com Ele. Muitas bênçãos no nome de Jesus. E eu sei que a bênção e a cura já está em si, no nome de Jesus. Muitas bênçãos.